É um gita numa miú, pé numa maia, Iai, bede de logo, nhagba umiru, bede coricojo, ai, agba mapaco, tamalai deixar. Saravá Maria Mulambo, Larô Exu Amojubá. Mulambo, tu és tão linda e tão formosa, igual a mais linda goza que enfeita o meu jardim. Mulambo, tu és tão linda e tão formosa, igual a mais linda goza que enfeita o meu jardim. Mulambo, 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 ah, vem na Umbanda Saravá. Vem, mulambo, vem, 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 tu és a rosa mais linda que a encruzilhada tem. Vem, mulambo, vem, 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 tu és a rosa mais linda que a encruzilhada tem. Mas eu disse mulambo, mulambo, tu és tão linda e tão formosa, igual a mais linda goza que enfeita o meu jardim. Mulambo, tu és tão linda e tão formosa, igual a mais linda rosa que enfeita o meu jardim. Mulambo, 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 ah, vem na Umbanda Saravá. Mulambo, 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 ah, vem na Umbanda Saravá. Vem, mulambo, vem, 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 tu és a rosa mais linda que a encruzilhada tem. Vem, mulambo, vem, 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 tu és a rosa mais linda que a encruzilhada tem. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alessandro de Oxum e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do nosso canal. A bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos, o meu motumbá, o meu colofé, o meu mucuyô. Gente, hoje o vídeo está super especial, né? Eu não vou prolongar muito, tá? Sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre Maria Mulambo da Lixeira. Hoje nós vamos falar sobre, na verdade, Mulambo da Lixeira, tá bom? O nome dela causa risos, né? O nome dela causa... alguns acham que é caricato, engraçado ou até mesmo vulgar. Gente, mas isso é porque vocês não conhecem, vocês não sabem ainda, né, até o momento, o verdadeiro motivo pelo qual ela foi nomeada, né, ela recebeu esse nome de Mulambo da Lixeira. É uma história muito triste e eu peço a vocês que acompanhem até o final. Mulambo da Lixeira, muitos pensam que se dizer vinda da lixeira é algo nojento, imundo, né? Mas não é. Essa história, o motivo deste nome, como já falei, é muito triste, gente. Há 200 anos atrás, quando esta terra era governada por uma família real, e os olhos de Deus, ele não enxergava, na verdade, né, a crueldade dos homens que aqui imperavam na época da escravidão. E os negros, né, e índios eram todos escravos. Hoje não é diferente. Hoje acontecem também, não da mesma forma, mas, né, a gente vê muita coisa aí acontecer. A mãe dela, dessa moça, era negra, escrava. O pai dela, um branco, abolicionista. A mãe dela, ela foi comprada por este homem. Este homem era um homem muito bom, ele tinha um coração muito grande e ele alforriou esta negra. E assim ele fazia com os outros, né? Ele comprava, né, negros, negras, escravos, simplesmente só para alforriar, para dar a liberdade
a essas pessoas. Ele era um homem do coração muito bom. E ali, né, ele era um dos poucos que lutava contra a escravidão. Fazia isso porque podia, porque ele era milionário, ele era bilionário, ele era riquíssimo, ele era muito rico. Então ele pagava impostos super caros e aí a realeza ela aturava por gostar dos altos impostos que ele pagava, né? E ele se casou com esta negra e ela se apaixonou por ele e ele por ela. Ela era muito bela e muito valente. Eles tiveram uma filha e ali nascia uma jovem mestiça. Essa jovem, como antigamente, né, chamávamos de, quando era uma mistura de negro com branco, chamávamos de mulata. Então ali nascia uma jovem mestiça, essa mulata negra, que não deixava de ser negra, de pele mais clara que a cor retinta da sua mãe. A mãe morreu. A mãe dela morreu muito cedo, vítima de uma doença. O pai se foi quando ela tinha um pouco mais de 20 anos. E aí, gente, começa a história de Mulambo da Lixeira. O pai dela morreu pela idade. Então, ela agora era herdeira, né, do pai, herdeira de toda aquela fortuna, gente, de toda aquela riqueza. Ela era dona de todos aqueles cafezais, ela era dona de todos os milharais, dos canaviais, dos navios mercantes, dos palacetes e catetes e dos milhares de torrões de ouro da coroa que seu pai possuía. Porém, gente, os parentes do pai dela, eles eram brancos, católicos, e eles não aceitavam de maneira nenhuma aquela mulata, aquela mestiça como herdeira. E queriam tomar toda a sua fortuna. E aí diziam que ela não era gente, falavam que ela, por ser negra, não tinha alma. Porém, pela documentação que existia, pela certidão de nascimento e pelo testamento esmiuçado, né, em informações sobre a herdeira, ninguém poderia tomar nada dela porque estava ali tudo comprovado em papéis, certidão de nascimento, que ela foi registrada no nome dele. E ela era rica, gente. Ela era rica, ela ostentava títulos de nobreza. A família do pai, então, enviou o primo, né? Armaram contra ela. Enviou o primo mais belo que a família tinha do pai. E então, ele pediu para morar na casa de Mulambo da Lixeira, né? Ele foi lá como se não quisesse nada, né? O primo que tá chegando ali precisando de ajuda, precisando de uma guarida. E ela, uma moça muito inocente, infelizmente tinha um coração muito bom, ela então deu guarida para ele. E ele, um jovem hispânico, né, de cabelos loiros, muito bonito, muito belo, ele parecia um anjo, gente, um anjo de pintura gótica. Ele veio cheio de maldade, né? Cheio de maldade, com um plano para enganar ela. Durante um ano, ele foi galanteador. Ele a cercava de carinhos, né? Ele tratava ela muito bem. E aí ela se apaixonou por ele. E ele conseguiu enganar a moça. E ao fazer um pedido de casamento, ela aceitou. Foi a destruição da vida dela. A partir daquele momento, a vida daquela moça se transformou em um inferno. Gente, ela era muito boa, né? E aí, o que aconteceu? Durante um ano, ele foi galanteador, como eu acabei de falar, né?
E ao fazer esse pedido de casamento, ela aceitou e a coitada foi lá e casou com ele na igreja. Infelizmente, ela fez essa besteira aí. E no dia seguinte que ela saiu para passear na cidade e quando voltou para casa, ela foi impedida de entrar. Ele aprontou uma com ela. Ele deu um golpe nela. Olha o que esse homem fez. Ele aproveitou que ela saiu e ali ele fez um quadro ao lado de uma mulher branca. E aí, quando ela voltou, ele falou que aquela mulher que estava com ele no quadro era a verdadeira esposa dele e que a moça, que era mestiça, a mulata, era apenas uma entrona, uma intrusa, né? E impediram ela de entrar. Impediram ela de entrar e o seu marido, né? Ele havia tomado tudo que era dela, gente. Tudo que era dela. Ele forjou esse quadro e aí foi um golpe terrível. Ela viu na varanda de sua casa toda a família dele reunida. E aí o falecido, né, marido que riam, a família do seu falecido pai, né, que riam dela, debochavam dela. E ali, ao ver aqueles jagunços, ela ficou apavorada. Esses jagunços, eles foram em cima dela e colocaram ela pra fora de casa, gente. Ela só saiu de dentro de casa com a roupa do corpo. A roupa do corpo, né? A roupa do couro. Sem levar nada. E aí, sem a alternativa, ela foi para a cidade pedir ajuda. Só que ela era negra, gente. Ela era negra como a mãe e não conseguiu abrigo em lugar nenhum. A cidade era cheia de portugueses, pessoas brancas, preconceituosas, né, com seus hábitos de supremacia e muito nojentos. Ela teve que dormir na sarjeta, ela teve que comer pão de esmola. Depois de alguns dias, ela estava acabada, ela estava destruída. A sua roupa já estava rasgada, ela estava suja e muito magra. E pela fome que ela passava, né? Gente, ela saiu de casa somente com a roupa do couro, uma negra na cidade. Ela, infelizmente, não teve guarida, ela não teve ninguém que desse a mão, ela não teve ninguém que a ajudasse. E ela passou muita fome. Ela não havia sido criada para ser independente, então ela tinha dificuldade em trabalhar, ela tinha dificuldade em correr atrás de alimento, ela tinha dificuldade em várias coisas, até em se comunicar, porque ela viveu como, né, ela viveu como rico dentro da sua casa, que tinha ali várias pessoas, né, vários criados servindo a ela, fazendo tudo o que ela, né, precisava ou que ela não podia fazer. E ali ela estava sofrendo demais. Ela a cada dia deixava de ser boa. A cada dia a mansa moça se tornava amarga e violenta. E aí foi então que uma carruagem que passava pela cidade parou perto dela, gente. E ali onde ela estava, a janela se abriu e um rosto apareceu. Uma linda mulher vestida de preto desceu com a ajuda de um cocheiro e se apresentou. O nome dela não se lembra. O nome daquela mulher que estendeu a mão para aquela moça não se lembra. Mas, porém, nós conhecemos ela hoje como Maria Mulambo do Cabaré. Maria Mulambo do Cabaré viu a beleza da moça e chamou a moça para trabalhar na sua casa de luz vermelha. E ali ela aceitou. Ela aceitou viver, né, dentro daquela casa, e viver na rua para ela não dava mais.
E então caiu na noite, né? Essa moça, ela caiu na noite, passou a usar roupas decotadas, né? Espatilhos apertados. Ela passava muito rouge, né? Nos lábios. Ela começou a se dar o desfrute por dinheiro, se tornando uma das maiores messalinas que ali já existiu. E ela trabalhava para Maria Mulambo do Cabaré em vida, e assim ela trabalha hoje também para Maria Mulambo do Cabaré, né? Mesmo depois da morte, ela continuou trabalhando para Maria Mulambo do Cabaré. Ela era e ainda é uma das mulambos. Tempos depois, amigos de seus pais, né? Naquela época, os amigos dos pais daquela moça, daquela mulata, da Mulambo da Lixeira, eles eram muito influentes na corte. Eles souberam da injustiça que aconteceu, né, com a moça, da injustiça que ela tinha sofrido naquele lugar. E aí, gente, eles colocaram os guardas para encontrá-la e assim restituir tudo o que era seu. O marido, sabendo disto, né, o ex-marido de Mulambo, sabendo disso, se desesperou, pois naquela época, se fosse comprovado o crime que ele cometeu, ele ia para forca, ele seria enforcado. E aí, ele não pensou duas vezes, ele decidiu então que o melhor modo de se safar era matando a moça. Ele então foi até o cabaré, pagou para um homem para que se passasse de cliente. Olha como ele era, gente, terrível. E ali ele pagou para aquele homem se passasse de cliente e a atraísse, né? Atraísse aquela moça para os fundos do casarão. E ela foi sem desconfiar. E em uma emboscada, ele apareceu junto a 6 jagunços. E ali ele a matou. Ela recebeu 7 facadas, gente. Agora, ele era viúvo e herdeiro dela. E ninguém poderia reclamar nada. Eles arrastaram o corpo dela até uma lixeira e em uma encruzilhada a jogaram dentro do lixo, derramaram álcool em tudo e atearam fogo. Para o marido, gente, aquilo ali era o fim dela. Mas foi o fim, sim, do corpo. O corpo ele queimou e junto com o corpo a doçura dela se foi. Mas, em espírito, ela estava ainda mais viva, ainda mais forte. Gente, ela acordou em espírito, cheia de perversidade e vingança. Ela desejava vingança, ela morta era muito poderosa. Ela foi então, gente, que passou a aparecer para os assassinos. Ela começou a infernizar a vida daqueles assassinos, a vida da família daqueles assassinos. Ela, gente, ela virou uma alma infernal. E aí, ela os caçava como animais. Ela era, né, ela tinha aquela sede de vingança e enlouqueceu. Ela enlouqueceu e o desejo dela era se vingar daquele povo. Então ela começou a torturar cada um deles em sonho. Ela aparecia no sonho de cada um deles e torturava até eles perderem a noção do que estava acontecendo. E ela incorporava, gente, nas esposas desses rapazes, desses jagunços, né? Ela incorporava e ali ela fazia toda espécie de miséria que vocês pensarem. Ela batia na porta deles,
o marido ficou doente, a mulher vomitava sangue, ela gargalhava e vinha até ele nos sonhos, mordia a carne deles em sonhos, gente. Ela fazia com que ele sentisse dores terríveis. A sede dela era acabar com a vida deles, igual eles acabaram com a vida dela, né? E ali, ela foi aterrorizante. Nenhum demônio do quinto dos infernos perdia em nada para ela em sua vingança. Foi assim que o marido e os jagunços não aguentaram mais e se suicidaram. O marido de Mulambo da Lixeira, mas os jagunços que ele mesmo contratou para que assassinassem, né, Mulambo, e jogassem ela dentro de uma lixeira e até as tocasse fogo em tudo, né? Ela só sossegou depois que eles tiraram a própria vida, porque eles não aguentaram, gente. Eles não aguentaram o espírito de Mulambo aterrorizando da pior maneira, da pior forma que existe a vida de cada um deles. E eles se suicidaram. E ali, né, foi assim que ela fez a sua vingança. Foi assim que ela se vingou. E depois de mortos, gente, ela ainda não deu paz ao espírito de cada um deles. Mesmo eles depois de morto, ela ainda aterrorizava os espíritos deles. E aí, até hoje, servem de seus escravos, né? Esses que tiraram a sua vida, hoje são seus escravos. O poder que ela tem é enorme. Ela é Mulambo da Lixeira. Junto a Maria Farrapo, a Tata Mulambo e Maria Mulambo. Elas são as líderes da falange. Salve Maria Mulambo da Lixeira. Salve todas as Marias Mulambos, né? Toda a falange de Maria Mulambo. E aí seus inimigos não encontraram e não encontrarão. Todos os inimigos de Maria Mulambo, até hoje, gente, todos os inimigos de Mulambo da Lixeira, eles não encontram sossego, paz em vida e nem em morte. Então, para vocês entenderem, para vocês verem, né, como que aconteceu tudo, o porquê que Mulambo da Lixeira, ela recebeu esse nome de Mulambo da Lixeira. O que levou, né, olha que história triste, né? Ela, uma moça mulata, mestiça, filha de um casal, né, de uma negra e um branco, o pai milionário, bilionário, a família do seu pai, só por ela ser negra, não concordava dela ter dado tudo aquilo, e aí combina com um primo para que o primo case-se com ela e tome toda a sua riqueza. Ela vai para a cidade e na cidade ela vira mendiga, moradora de rua. E ali ela foi resgatada para dentro da Casa Vermelha, né, do cabaré de Maria Mulambo do Cabaré. E ele ainda não sossegou, gente, com medo de que do crime que ele cometeu fosse descoberto. Ele acabou fazendo aí essa casinha, né, marcando aí tudo, fez tudo isso aí com esses capatazes, esses né, cafuçus, e aí foi lá e acabou com a vida de Mulambo da Lixeira, armou, né, essa armadilha para ela, essa arapuca, e o motivo pelo qual ela recebeu este nome foi porque depois de morta, eles jogaram ela dentro de uma lixeira, jogaram álcool e tocaram fogo em seu corpo. Por este motivo, ela recebeu o nome de Mulambo da Lixeira. Então, se você gostou,
Eu peço a você que curta, eu peço a você que comente, eu peço a você que compartilhe. Desculpe pelos meus erros, desculpe aí pelas minhas pausas, mas agradeço a todos vocês por estarem aqui, né, por assistirem os vídeos. Um beijo no coração de cada um de vocês. E o próximo vídeo é falando sobre Tata Mulambo, tá bom?